E aí, pessoal, reunião deve definir o candidato à presidência do Grêmio pelo grupo da situação. Isso mesmo, entenda os movimentos. Os bastidores não param. E nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado para você que tem dívidas acima de R$ 4.000, está com CPF negativado, CNPJ de sua empresa com problemas, a solução está aqui, Life Assessoria. Isso mesmo, um link aqui na descrição do vídeo. Você tem o WhatsApp, e esse WhatsApp leva a uma equipe especializada que vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Entre agora, converse com a Life Assessoria, porque a Life Assessoria é a solução e vai resolver o seu problema. Gente, uma reunião marcada para a noite desta quarta-feira deve definir ou encaminhar o candidato da situação à presidência do Grêmio. Grupos Grêmio Unido e também o grupo de Juliano Ferrer vão definir quem serão, primeiro, os candidatos à chapa no conselho, mas encabeçadas já por um candidato à presidência do clube. Essa definição mexe com as peças da eleição. A eleição do Grêmio, que já tem algumas situações muito constituídas, ganha um novo componente. Eu vou explicar por quê. Alberto Guerra encabeça um grupo. Odorico Roman encabeça um grupo. Brasinha tenta também, com um movimento de sócios, conseguir, na chapa do conselho, levar o seu nome de forma mais forte para a possibilidade de uma eleição dentro do conselho levá-lo para a eleição presidencial lá em novembro, também constituído. Novos grupos começam a se articular, como eu tenho colocado em muitos dos conteúdos deste canal. Grupos fortes que ainda não posicionam candidatos. O que nós temos constituído é isso. E nós sabemos, e isso já foi amplamente divulgado aqui, que a situação terá um candidato, o que bota um ingrediente novo. Pedro Oliveira ontem, no Twitter, Pedro Oliveira é repórter, produtor dos Donos da Bola, ele colocou que Denis Abraão será candidato. Será candidato. Denis Abraão nega para todos que conversam com ele que ele vai participar da eleição como candidato. Ele nega veementemente. Mas existe sim, por este grupo comandado pelo Grêmio Unido e pelo grupo de Juliano Ferrer, existe sim uma pressão forte para que dele seja candidato. Existe um grupo de conselheiros independentes, não o Grêmio independente, conselheiros que não têm vinculação com o grupo, que insiste em Denis Abraão, pede por Denis Abraão. E essa reunião de hoje me parece que, mais uma vez, é uma figura de pressão para que Denis aceite o desafio. O que Denis diz abertamente? Que a função dele é tirar o Grêmio da segunda divisão. Lembrando que Denis Abraão estava quando o Grêmio caiu. Mas agora a função dele é tirar o Grêmio da segunda divisão. Ele tem dito que essa é a função dele. Mas existe uma pressão forte. Eu, particularmente, aqui já vai uma linha de opinião no que eu estou falando, eu tenho um pouco de dificuldade de ver esses movimentos assim. Porque eu não consigo ver a adesão do nome de Denis junto ao torcedor e sócio. Então, me surpreende isso. Outros nomes que são citados pela situação, o nome de Carlos Gervasi, e agora a possibilidade também do Biderman, que eu também não acredito que ele vá se dispor a ser candidato. O Gervasi parece que tem a vontade de ser candidato, então ganharia isso, mas as reuniões estão sucedendo. E por que elas estão começando a aparecer a todo momento? E todos os dias nós temos uma reunião. Porque a eleição no conselho é definitiva. E todos os grupos, de alguma forma, estão vendo a possibilidade de colocar uma candidatura que dê visibilidade às chapas. Imaginem vocês, uma chapa, uma reunião, olha só o tamanho do quadro. Nós temos uma eleição no conselho, as chapas vão começar a ser inscritas segunda-feira e vão até sexta-feira. Imaginem vocês,
se fala aí em 12, 13 mil a participação do sócio, 26 mil podem votar, se fala em 50% disso. Os grupos fortes com o candidato acabam ganhando mais visibilidade. Então tu tem o do Aldorico, tu tem o do Alberto Guerra, o do próprio Brasinha e os outros candidatos que vão lançar chapas sem a presença de um candidato acabam tendo uma visibilidade menor. É uma lógica natural. E o que nós temos aqui nesse quadro? Nós temos aqui nomes fortes e grupos que se movimentam com esse raciocínio. Cara, nós temos que lançar um candidato. Se nós não tivermos um candidato, nós vamos ter uma visibilidade menor e, naturalmente, um número de votos menor. É uma lógica natural. Então, todos os grupos, de alguma maneira, estão se movimentando e pressionando as suas opções para as candidaturas. É uma lógica disso. Todos vão se constituir no fim? Não. Imaginem vocês, a tendência nesse momento é que tenhamos 8 chapas. 8 chapas. 3 já tem candidato. Situação lança um hoje, ou abre o nome de um hoje. São 4. Possibilidade dos outros grupos também se movimentarem para isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Portanto, o dia de hoje é um dia muito importante exatamente dentro deste processo. Exatamente dentro deste processo. A eleição, ela passa por hoje. Porque entrando o nome, independente de ter ou não força para ganhar a eleição no dia 12, entrando o nome, tu agrega mais corpo ainda à eleição que vai ser definitiva, que é a eleição de renovação de 50% do Conselho Deliberativo. Lembrando, os candidatos à presidência que quiserem ir para o pátio lá no dia 12 de novembro terão que fazer 70 votos entre os 300 e poucos conselheiros que o Grêmio tem. 70 votos. Eles falam em 68 mínimo e uma margem de erro para 70. 70. É muito voto, gente. A situação tem? Claro que tem. O presidente Romildo, ele pode não ter a força que tinha junto ao torcedor e sócio, mas ele posiciona claramente um candidato se ele quiser. E Denis Abraão é, para eles, o nome mais forte. O nome mais forte, o nome de maior aderência junto a esses conselheiros independentes, ao grupo do Grêmio Unido que tem muitos conselheiros, e aí as coisas vão se colocar e vão se posicionar. Portanto, essa é a realidade do momento e isso precisa ser dito aqui. Isso precisa ser dito aqui. Hoje é um dia pontual, uma definição de uma linha do grupo de situação, que é o grupo mais forte hoje dentro do Conselho, mas que pode perder força na eleição que nós vamos viver no dia 24 de setembro. A partir da semana que vem, as chapas vão estar posicionadas e nós vamos saber tudo. Mas os pontos estão sendo fechados, as linhas estão, as pedras estão se posicionando. O grande tabuleiro de xadrez começa a receber todas as peças. Hoje nós vamos receber mais uma. E para mim, uma das mais importantes peças, porque vai dar o rumo de tudo. E a tendência é que até a segunda ou terça-feira da semana que vem, a gente possa ter mais peças nesse tabuleiro. Para finalmente fechar o jogo, e aí o sócio vai decidir. E lembrando, este espaço aqui vai colocar todos os candidatos dos grupos, principalmente nessa primeira eleição. Vamos conversar com todas as chapas que se posicionarem e vamos ter um espaço para todo mundo divulgar suas ideias e o seu entendimento do Grêmio. É assim o funcionamento, é assim que nós precisamos nos movimentar e isso é que vai ser definitivo ali na frente. O Grêmio precisa discutir ideias também. A gente fala muito nome, é natural que a gente discuta, porque são os nomes que acabam falando, mas as ideias por trás dos nomes, por trás dos grupos é que nós precisamos entender. Os grupos, eles cada vez mais merecem essa consideração, esse posicionamento, e é a partir daí que nós vamos ter a nossa ideia definitiva, a nossa ideia clara sobre o futuro do Grêmio. O Grêmio vive a maior eleição da sua história. Nós nunca vamos ter
tantos grupos separados e buscando um espaço dentro do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.